Você já parou para observar que quando Jesus ele ia operar grandes milagres, libertações, cura e até mesmo ressurreição, você já parou para pensar, para analisar que Jesus não fazia oração longa para ressuscitar um morto, por exemplo? Olha a oração de Jesus na ressurreição de Lázaro. Isso está em João, capítulo de número 11. Jesus levanta as mãos aos céus e ora: Pai, graça te dou por sempre teres me ouvido. Eu bem sei que sempre me ouve, mas para que esta multidão que está ao meu redor creia que tu me enviaste. Pronto, só essa foi a oração de Jesus. Dentre tantas outras, há momento que Jesus nem orou. Jesus só declarou o milagre e o milagre acontecia. Como também Elias, o profeta Elias, quando o fogo caiu do céu na oração de Elias, ele ora pedindo a Deus uma resposta diante de um desafio com os profetas de Baal e Astarote. Observa que a oração de Elias não foi longa, a oração de Elias foi bem curtinha. Ó Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, eu fiz tudo conforme a sua palavra, mostra hoje que tu és Deus em Israel. Pronto, só isso. A Bíblia fala que Deus mandou fogo do céu, consumiu o holocausto. Bom, qual é o segredo? Aonde está o segredo então? Porque às vezes nós queremos orar, oramos muito diante de uma situação e muitas vezes não vemos sinais, milagres. E por que Jesus, como também Elias, orou uma oração tão curtinha e o sobrenatural aconteceu? Onde está o segredo? Onde está o mistério? O mistério, o segredo está. Jesus não esperava a situação vir para ele orar. Ele já orava antes da situação chegar. Jesus, em outras palavras, era um homem de oração. Jesus era uma pessoa de oração. Vivia em oração constante. Estando bom ou não, estando em bonança ou tempestade, Jesus estava sempre em oração. Eu estou com uma Bíblia aberta aqui, em Marcos capítulo 1, versículo 35. E levantando-se de manhã, muito cedo, escuro ainda, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Esse aqui é apenas um versículo dentre tantos versículos que mostra Jesus tendo uma vida de oração. Ora, de manhã, bem cedo ainda, Jesus foi orar. Antes dos paralíticos chegar para ser curado, antes das pessoas enfermas chegarem para ser curado, antes dos problemas virem para ser resolvidos, Jesus já havia orado, passado horas às sós em oração com Deus. O nosso problema é que a gente espera as enfermidades vir, a gente espera os problemas vir para depois orarmos a Deus. A gente espera os problemas bater em nossa porta e depois que a gente quebra a cabeça é que a gente vai buscar o socorro de Deus. Mas na verdade devemos aprender com Jesus, orar sempre, orar antes, para quando o problema vierem, você já vai estar revestido do poder de Deus. Você já vai estar sob o efeito do poder de Deus através da oração. Então, pega esta lição. Não espera os desafios virem. Não espera os problemas baterem em sua porta. Não espera quebrar a cabeça primeiro, tentando resolver o problema para depois buscar a Deus. Ora sempre antes. Ora sempre primeiro. Tenhamos uma vida de oração. Eu tenho certeza, quando a situação vier, você vai orar pouco e o milagre aconteça. Na verdade, não é porque você orou pouco, é porque você já havia orado antes do problema vir. Se nós orássemos mais do que preocupamos, eu tenho certeza que muitas lágrimas seriam evitadas. Que tal você clamar a Deus antes de ir entregar mais um currículo? Que tal você orar a Deus antes de ir para o médico? Que tal você orar a Deus antes de enfrentar, antes de tentar resolver aquele problema que você sabe que você tem que resolver? E você vai ver o grande mover de Deus na sua vida.